Quando Opílio convidou a transferir-se para a Gália, não hesitou. Sabia que o missionário morto pertencera à coletividade leonesa e propunha-se algo fazer pela organização que ele tanto amara. Conhecia as hostilidades de Vetúrio contra o Evangelho. No entanto, não lhe faltariam recursos para ajudar, anônimo, a família espiritual que o irmão Corvino legara aos companheiros. Sempre ligada à casa de Vetúrio, fora informado por uma escrava de confiança que Cíntia, enferma, se dispusera a receber o auxílio cristão nos aposentos que lhe eram particulares e, reestabelecida, alterara espiritualmente os próprios rumos. Simpatizara com a nova atitude da matrona. Todavia, a esse respeito, nunca pudera ter com ela a mais ligeira entrevista. Efetivamente, essa informação era verdadeira. Cíntia tomara-se de súbita inclinação para o cristianismo. Logo após a temporária separação do filho, fora igualmente atacada pela peste, somente debelada com a interferência de um santo homem que, conduzido ao seu leito às ocultas por algumas escravas, lhe impusera as mãos em prece, devolvendo-lhe a paz íntima. Erguera-se da cama, contudo, sentia-se presa de insuportável melancolia. As crises de coração eram frequentes. Quando a casa se envolvia em silêncio, descia para o jardim, preferindo a meditação a qualquer bulício doméstico. Nessas ocasiões, muitas vezes, Opília recolheu nos braços, enxugando-lhe as lágrimas abundantes. A princípio, julgou-a repentinamente escravizada à memória de Varro e tentou distraí-la, mas acabou percebendo que a mulher amada abraçara novos princípios religiosos. Estabeleceu com ela discussões que, gradativamente, se fizeram amargas e rudes e, por fim, considerou prudente afastar-se de Roma por tempo indeterminado, esperando que a palavra de Tassiano a dissuadisse. Em Lyon, o padrasto entendeu-se com o rapaz, que, orgulhoso e inflexível, lhe escutou as confidências, de semblante espantado e sombrio. O moço aguardou uma oportunidade favorável ao tipo de conversação que desejava e, na véspera do casamento, valendo-se do ensejo adequado, alegou a necessidade de apresentar à mãezinha alguns novos trabalhos que vinha movimentando, e retiraram-se ambos para o vinhedo próximo. Ante o sol que se afigurava um braseiro perdido no poente afogueado, o jovem recordava, pelo caminho, que aquele era o seu último dia de mocidade sem compromisso. Na manhã imediata, marcharia ao encontro de novo destino. Sob ramalhudo e anoso carvalho que parecia interessado em proteger a plantação nascente, tomou as mãos maternas e comentou os receios que lhe feriam a alma. Porventura, teria ela esquecido os votos sagrados do coração? Soubera pelo pai adotivo, que vivia agora dominada pelos sortilégios nazarenos. Seria isso verdade? Não podia conformar-se com a ideia de que houvesse alterado a direção da fé. Sabia forte, como sempre, consagrada aos numes domésticos, sem qualquer traição aos antepassados, e nela confiaria até o fim. A genitora registrou-lhe as palavras, de olhos velados pela névoa do pranto, que não chegava a cair, e, como se aguardasse na alma
A sombra do crepúsculo que começava a vestir a paisagem respondeu com amargura: meu filho, amanhã terei cumprido integralmente a minha tarefa de mãe. O teu casamento assinala o fim de minhas responsabilidades nesse sentido. Podemos, pois, conversar de coração para coração, como dois velhos amigos. De alguns anos para cá, sinto muita sede de renovação espiritual. Mas por que renovação, se o carinho dos deuses jaz sobre a nossa casa? Atalhou o jovem, agastado e apreensivo. Acaso nos falta qualquer coisa? Não vivemos uns para os outros na doce confiança recíproca que os protetores celestes nos conferiram? A fartura de bens materiais nem sempre traz felicidade ao coração. Observou a matrona, sorrindo triste. A riqueza de Vetúrio pode não ser a minha riqueza. Pousou no filho os olhos molhados e calmos, que o sofrimento íntimo enobrecera, e continuou depois de longa pausa. Nossa personalidade, enquanto somos jovens, é semelhante à pedra preciosa, por lapidar. Mas o tempo, dia a dia, nos desgasta e transforma, até que o novo entendimento da vida nos faça brilhar o coração. Sinto-me em nova fase. És hoje um homem e podes entender. Há muito tempo observo a decadência que nos rodeia. Decadência nos que governam, a expressar-se em desmandos de toda sorte, e decadência nos governados, que fazem da existência uma caça ao prazer. Em outra época, tive também os olhos vendados. Por mais falasse teu pai, avisadamente, buscando acordar-me, mais surdos se faziam os meus ouvidos. Hoje, porém, as palavras dele ressoam em minha consciência com mais nitidez. Achamo-nos atascados no lodo de vícios e misérias morais. Só uma intervenção espiritual, diversa daquela em que até hoje temos acreditado, pode solevar o mundo. Mas meu pai, explicou Tassiano, visivelmente contrafeito, era um filósofo que não se afastou de nossas tradições. A documentação que nos deixou atesta-lhe a cultura. Além do mais, foi assassinado quando cumpria nobre dever no combate à praga cristã. A senhora estampou indispensáveis sinais de amargura na fisionomia serena e replicou: enganas-te, meu filho. Cresceste ao lado de Vetúrio, sob a névoa espessa que nos esconde o passado. Devo, porém, asseverar-te agora que Varro era seguidor de Jesus. Tomando conhecimento da inesperada revelação, o rapaz transtornou-se. Estranho rubor subiu-lhe à face. Entumeceram-se-lhe as veias do rosto. Crisparam-se-lhe os lábios e animalizou-se-lhe a expressão. Amedrontada, se emudeceu. Qual acontecera no dia da morte de Silvano, o jovem patrício colocou-se fora de si. Não podia insubordinar-se naquela hora,
contudo, bradou em desabafo. Sempre defrontado por esse Cristo que não procuro, pela glória de Júpiter, nunca cederei, nunca cederei. A genitora recuou, possuída de forte espanto. Jamais lhe percebera tamanho desequilíbrio. Tassiano apresentava a máscara indefinível do sofrimento e do ódio, qual se estivesse de chofre à frente do seu mais terrível adversário. Contemplou Cíntia trêmula e, esforçando-se em vão por acalmar-se, enunciou com um ar de desalento: Mãe, o Pílio tem razão. A senhora está mesmo demente. A peste enlouqueceu-a. E depois de alguns instantes de silêncio, em que apenas se lhe ouvia a respiração ofegante, acrescentou melancólico: Amanhã desposarei Helena, com um dardo envenenado a pungir-me o peito. Logo após, enlaçou-a nervoso, com a preocupação de quem conduz uma doente grave, e sem qualquer palavra deixou-a, aflita e desapontada, em ataviada câmara de repouso. Desde aquele crepúsculo inovidável, Cíntia Júlia foi tida à conta de louca, no seio da família. O casamento dos jovens realizou-se com solenidades excepcionais. Por 3 dias consecutivos, a herdade e o anfiteatro regurgitavam de convidados para os jogos e festejos gratulatórios, com alegres cerimoniais de louvor e reconhecimento aos numes tutelares. Todavia, no esplendor do regozijo público, 2 personagens jaziam estigmatizadas por infinita angústia: o Pílio e Tassiano, constrangidos a manter a dona da casa no indevassável exílio doméstico, guardavam o sorriso artificial de quem recebia o júbilo do povo, como taça brilhante cheia de fel. Os aposentos da matrona permaneciam sob a guarda severa que Epípodo dirigia. Proibiu-se-lhe a ela a recepção de visitas. A entrada dos próprios servidores passou a ser devidamente controlada. A esposa de Vetúrio só poderia avistar-se com os mais íntimos. E, enquanto o Pílio, agora mais estreitamente ligado à Galba, se devotava a largos empreendimentos na pecuária, junto de Helena e Tassiano, que se amavam risonhos e felizes, Varro, desacoroaçado de qualquer entendimento com o filho, voltava à posição de protetor dos desamparados, dividindo-se entre as tarefas sacrificiais de sempre e as pregações edificantes, em que a sua palavra sublime parecia banhar-se de redentora luz. A fama do irmão Corvino aumentava dia a dia, entre o ódio gratuito dos romanos gozadores e o agradecimento das almas simples, que buscavam nele o refúgio e a consolação, a saúde e a esperança. O ano 235 entrara sob escuros vaticínios. Repletava-se o império de incessante mal-estar. Importantes correntes do patriciado, sob a instigação de sacerdotes consagrados às divindades olímpicas, acusavam os adeptos da Boa Nova com referências amargas, atribuindo-lhes a causa dos desastres que atormentavam a vida coletiva. A peste que flagelava o mundo latino em todas as direções
as colheitas mirradas, as vicissitudes da guerra e a instabilidade política eram tidas como consequência do trabalho punitivo dos deuses, que castigava os cristãos, sempre mais numerosos em toda parte. Nuvens terríveis acumulavam-se sobre os trabalhadores do Evangelho, que, em preces, aguardavam o desabar de novos temporais. Em meio de prognósticos sombrios, Caio Júlio Vero Maximino subiram ao trono romano. Nota: Caio Júlio Vero Maximinus, 173 a 238. Assim chamado até a sua coroação, quando passou a ser conhecido como César Caio Júlio Vero Maximinus Augustus. Foi imperador romano de 235 a 238. Alexandre Severo fora assassinado cruelmente, desaparecendo com ele a influência das mulheres piedosas que amparavam o cristianismo no trono imperial. O novo César assemelhava-se a um monstro que se apoderara da púrpura, sedento de sangue e de poder. Fortaleceu à pressa os tiranos da administração e do exército, e vasta perseguição aos prosélitos do Cristo foi reiniciada com impulso avassalador. Embora Maximino se mantivesse nas lides belicosas do mundo provincial, o movimento de morte irradiou-se de Roma, despertando a autocracia e a violência. Diversas proclamações foram levadas a efeito, recomendando a princípio apenas o assassínio dos bispos e dos religiosos que lhes acolitassem o ministério, com anistia aos que abjurassem a fé. Mas em breve tempo avomulou-se a onda arrasadora contra todos os profitentes do credo martirizado. Inúmeras igrejas, levantadas desde a ascensão de Caracalla, com ingentes sacrifícios, foram vítimas de pavorosos incêndios. Na metrópole, os perseguidos tornavam o culto exclusivamente nas catatumbas e nas cidades distantes. A repressão era graduada ao talante dos principais. Com os cultivadores do evangelho reconduzidos aos tribunais, aos calabouços e aos anfiteatros, recomeçou vasta efusão de sangue em toda parte. Em Lyon, a igreja de São João foi interditada e os objetos sagrados passaram às mãos irreverentes de autoridades inescrupulosas. O corpo eclesiástico e os religiosos de obrigações definidas foram expulsos desapiedadamente, mas alguns deles, dentre os quais o irmão Corvino, resistiram à situação e permaneceram na cidade, velando pelo rebanho aflito. Os seguidores de Jesus nas Gálias, não obstante todos os reveses da imensa luta, persistiram na fé, valorosos e invictos. Como os druidas, seus heróicos antepassados procuraram a floresta para os seus cânticos de louvor a Deus. Desde o trabalho de cada dia, marchavam à noite, rumo ao campo amigo e silencioso, em cujas catedrais de arvoredo, sobre o firmamento estrelado, oravam e comentavam as divinas revelações, como se respirassem por antecipação as alegrias do reino celeste. Quirino Eustáquio, o questor, movimentou os mais escuros fios da intriga e da calúnia para que se efetuasse uma grande matança, mas Artêmio Cimbro, patrício por todos os títulos venerável, opunha toda a sua poderosa influência
contra qualquer medida extrema. Diante dos obstáculos que lhes torvavam os desejos, Quirina aventou a ideia de os grandes senhores realizarem nas próprias casas o que denominava o justo castigo. Os escravos reconhecidamente cristãos seriam condenados à morte e seus descendentes vendidos para outras regiões, a fim de que a cidade sofresse um expurgo tão completo quanto possível. Uma ordem do legado imperial, por ele obtida sem dificuldade, completou-lhe os propósitos, incitando-se o morticínio em seu próprio lar. 6 homens cativos foram trucidados espetacularmente ao toque de música e entre júbilos populares, alastrando-se a medida por várias casas nobres. Chegada a vez do Palácio Rural de Opílio, o questor visitou para articular as providências necessárias. Ao que me consta, temos aqui tão somente um recalcitrante, informou Vetúrio, depois de interpelado.